Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós vamos prosseguir. Essa campanha, ela começou em dezembro, então ela é intermediária de dezembro para janeiro, porque ela é baseada nos armamentos da guerra espiritual, porque cada vez que passa o mundo está tenebroso. Então é uma das primeiras campanhas que é feita de renovação, de encaminhamento do exército de Deus e de nos aperfeiçoar na batalha espiritual. E essa fase agora é muito importante, que ela está sendo concentrada nas armas que Davi usou para conquistar o território que Deus deu desde Abraão. O único que conquistou todo o território foi o rei Davi. Ele começou com armas simples. Então já foi falado que Davi usou uma pequena pedra, já foi ministrado da pedra. Davi usou as próprias mãos, que é a unção de puxar as barbas do leão e do urso, algo simples. Isso tudo já foi ministrado e significa para nós hoje a batalha espiritual. Então agora nós vamos falar de mais uma etapa das armas de Davi para prevalecer no mundo tenebroso. Então vamos ler agora mais uma etapa da batalha espiritual na visão da palavra em concernente ao rei Davi. Então vamos ler hoje uma passagem que está em Samuel. Vamos ler 1 Samuel 16:14, quando o rei Saul é atormentado por um demônio. Então vamos ler. O Espírito de Deus se retirou do rei Saul e o atormentava um espírito maligno que Deus permitira vir sobre ele. Então os servos do rei Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno lhe ataca, que Deus lhe permitiu, que o Espírito Santo se retirou do rei Saul porque ele tornou rebelde. Diga, pois, ó rei, aos seus servos que estão em tua presença, que busquem uma pessoa que saiba louvar a Deus ou tocar harpa, e será que quando esse espírito maligno, que até Deus permitiu, vir lhe atacar, então esta pessoa vai adorar a Deus ou tocar a harpa, adorando a Deus, e então tu vai se libertar. Em outras Bíblias, se achará melhor, ou será livre daquele mal. Só até aí então. Então pode assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então uma das grandes armas que nós temos que saber usá-la é tornar sempre um verdadeiro adorador de Deus. Veja então como que isto é bem claro no tempo de Davi. Então a palavra mostra que o rei Saul tornou rebelde a Deus, não obedecia a palavra, passava na frente do profeta, fazia o que bem entendia, não obedecia a Deus. Então o Espírito Santo se retira do rei Saul, e ele não quer nem largar o reinado, fica ali fazendo algo contrário a Deus. Mas a palavra então declara que os servos do rei Saul percebeu que ele estava ficando neurótico. Qual que era o ataque que tinha no rei Saul quando os demônios atacavam ele? Então ele estava nervoso, briguento, xingando. Se ele ficasse nervoso, ele pegava qualquer coisa para matar alguém na frente dele. Então ele ficou extremamente violento quando dava essas crises de xingar, de blasfemar, de agredir até a família ou as pessoas próximas. Então dava aquela crise nele. E então os servos falaram: ó rei Saul, vamos chamar alguém que sabe louvar a Deus, e Deus é com ele, para que na hora que esse mal te afligir, que Deus permitiu, esse demônio que está ali atacando, na hora que a pessoa vir louvar a Deus, o mal vai embora. Por que Israel, os servos do rei Saul, tinha esse conhecimento? Por que eles sabiam que louvar a Deus afugentava os demônios? Porque eles já tinham conhecimento. Se você ler no Salmo 22, veja que é uma declaração muito importante, que diz o seguinte, declara essas declarações. Você pode ler que Deus, ele habita no meio dos louvores que é entoado pelo povo de Deus.
Em outras Bíblias, povo de Israel, mas agora a igreja é Israel de Deus, como está lá na carta aos Romanos. Veja Salmo 22, 3. Deus é santo e Ele mora aonde manifesta louvores, ou nos louvores que é feito pelo povo de Israel, que hoje é Israel de Deus, a igreja. Então Israel tinha essa consciência que quando havia adoração a Deus, eles tinham conhecimento que Deus manifestava poderosamente e criava ali um ambiente muito de paz, de gozo, de alegria. Por isso que os servos de Saul falavam: vamos trazer alguém que louva a Deus. Na hora que esse tormento te atormentar, essa pessoa vai louvar e vai te achar melhor. Então Saul aceitou, mas não tinha outros que tocavam, que cantavam, não tinha outros lá que louvavam a Deus. E por que não chamaram outros? Por que tiveram que ir atrás de Davi? Porque eles já tinham informação que Deus era com Davi, que aonde ele louvava e adorava a Deus, eles tinham a consciência que a glória de Deus manifestava. Por isso que Davi tornou um homem segundo Deus. Ele entoava uma adoração que trazia a glória de Deus na terra. Então muitos estavam ali cantando ou tocando ali na corte do rei Saul, mas eles tiveram que buscar um outro para, na hora que atacasse aquele demônio ao rei Saul, a adoração afugentasse o demônio. Então o povo de Israel tinha esse já conhecimento. Então acharam Davi e trouxeram a ele. Então na hora que vinha aquelas crises que atacavam o rei Saul, ele começava a ficar neurótico, xingando, blasfemando, e a Bíblia declara que ele perdia os sentidos ao ponto de pegar lanças e lançar até nos familiares, nas pessoas próximas, ficava agressivo, violento, transtornado. Então Davi já estava lá como pajem de arma, começava a adorar a Deus, entoar ao Senhor salmos e cânticos. Então o rei Saul ia acalmando e descansava, ia dormir, e aquela crise acabava. Mas Davi crescia no exército, Davi crescia no comando do exército. Então chegou o tempo que Davi morava dentro do palácio, era adorador e cuidava do rei Saul. Mas de repente Davi conquistou demais. Então aí a população começou a cantar, a falar: Saul venceu 1000, mas Davi agora, ele já vence 10.000, 10 vezes mais que o rei Saul. E Saul era o rei e Davi era um simples soldado. Então aquilo chegava nos ouvidos do rei Saul, aí que ele ficava nervoso, falou: esse jovem vai pegar meu lugar. Então aí a chance que Saul tinha de libertar, de arrepender, ele mesmo jogou fora, porque ele acaba de expulsar Davi do palácio. Aí não tinha mais adoração, não tinha mais quem trouxesse a glória de Deus, e o demônio aí aproveitou. E o que ocorreu com o rei Saul? Ficou sanguinário, odiado pelos parentes. Ele mandou matar o sacerdócio que pensou que escondia Davi, perseguia Davi para matá-lo, e ninguém mais gostava do rei Saul, e ele não tinha mais encaminhamento em nada. Então ele vai consultar a pitonisa. A palavra pitonisa é traduzido como ação mediúnica. A palavra mediúnico é aquele que tenta consultar mortos ou espíritos de mortos, só que não é pessoa que morre, porque tem em Hebreus que quem falece, está ordenado o juízo, não volta mais, mas é demônios. Então Saul foi um dos primeiros a virar espírita ou consultar pitonisa. Aí a espírita lá deu o recado para ele, falou que ele ia vencer a batalha, falou que ele ia ganhar. Aí os espíritas não lê o restante da palavra. Na Bíblia fala que Saul consultou, que apareceu lá o espírito de Samuel, só que não relata depois, os espíritas não gostam de ler adiante, que aquele recado que foi dado levou ele à morte. Só fala que ele consultou, mas era um recado enganoso. Aí Saul vai para a batalha, acha que o recado foi certo, ele acaba morrendo. Aí, para não morrer na mão do inimigo, ele pega a espada e suicida. Então, além de consultar demônio, ainda suicida e vai para o inferno. Mas por quê? Porque ele jogou fora uma chance que Deus ainda tinha dado, que era o adorador dentro do palácio. Por isso que quando há um verdadeiro adorador, o mal não fica, porque Deus habita
nos louvores de Israel, e agora somos Israel de Deus. Mas por que Davi tinha uma adoração que a glória de Deus manifestava? Então, justamente que o próprio Jesus falou. Se você já leu em João, que é tão claro, tão simples, veja lá no Evangelho de João, capítulo 4, 24. Deus é Espírito e é imprescindível, ou seja, em outras Bíblias diz imprescindível, que não tem como dispensar, não há outra maneira. Ou em outras traduções diz Deus é Espírito, e outra Bíblia, João Ferreira, diz importa. Na João Ferreira de Almeida, na Monfate, diz é imprescindível, não há como dispensar, não há outro caminho. Que os que o adoram com o Espírito recriado, renovado, o Espírito forte. Na João Ferreira de Almeida está só escrito Espírito, e em verdade. Na Bíblia Jerusalém e na Bíblia King James diz que os que adoram a Deus estão já andando no Espírito e em toda a verdade da palavra. Isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher que adorava a Deus, samaritana, mas só falava que adorava. Mas Deus procura adoradores que o adoram em espírito, em verdade. Por isso Jesus fala que quem anda no Espírito, o homem interior desenvolvido, é porque vai tendo o caráter de Cristo. Por isso que Davi aponta para a igreja gloriosa, até na adoração. Um verdadeiro adorador, ele tem o homem interior desenvolvido, porque ele vai sempre falar das grandezas de Deus, das coisas eternas. Não vai ter a raça adâmica, a carnalidade misturada. Aí a glória de Deus manifesta. Esses dias eu estava vendo um programa, me interessei porque eles iam entrevistar um cantor gospel, tal de Thales, aí um programa de noite que passou do entrevistador. Aí chegou em certo momento da entrevista, o entrevistador falou com esse cantor gospel famoso do Brasil, que prega e fala e canta, é pastor, e ele falou: eu não fico limitado a pregar mensagem só evangélica nos meus cânticos, eu expando. Eu acho que o evangelho, se pregar só coisas de Deus no cântico, é muito limitado. Tem que expandir para as pessoas ouvir também. A música não é só gospel, não é só evangélica. Eu falei, esse rapaz não é nada de adorador, porque adoração não é para o homem, não é para Deus. E Jesus quer que adoremos em espírito e em verdade? Ou você acha que nós, o homem interior, vai adorar mundo, vai falar notícia mundana, assunto profano, de paixão, de bacanal? E isso é um desastre que está ocorrendo. Por isso que os demônios estão pintando e bordando. Não há verdadeiros adoradores, e é uma arma. Então, quando a sua casa tem um adorador, o capeta não fica lá, a doença, o mal, a miséria. Pode ter um incrédulo lá, pode ter uma pessoa rebelde, mas enquanto tiver um adorador lá que adora e exalta a Deus em espírito e em verdade, os demônios não ficam. Deus habita no meio dos louvores de Israel, e hoje a igreja é Israel de Deus. E Davi, então, enquanto ele esteve no palácio, anos e anos, Davi fazia com que o rei Saul se libertasse, pelo menos na hora das crises. Então Deus ainda deu uma chance para Saul libertar da depressão, da nervosismo, da briga, da rebelião, da opressão. Ele não ia ser mais rei, mas pelo menos ele podia ser um salvo, falar: eu entrego o reinado, eu quero a glória de Deus, eu me arrependo, quero que o Senhor me restitua, ou ele me perdoe, mas eu quero ir para a glória do Pai um dia. Podia se arrepender, mas isso não, ele não fez. E ele jogou a última chance fora, que era ter dentro do palácio um adorador. Já tinha muitos músicos lá, ou cantores, mas não andava no espírito igual Davi. Davi aponta para a igreja gloriosa. Então essa é uma das grandes armas que nós temos, de andar no espírito e fluir uma verdadeira adoração a Deus. Pode ser cânticos, músicos, pode ser instrumentos louvando a Deus, salmos, que é poesias a Deus. Mesmo que você não tenha afinação, libere a palavra viva de Deus, exalte o Senhor em espírito e em verdade, que a glória de Deus vai manifestar, e aí o mal não vai ficar. Uma das armas de proteção é a adoração, tanto na igreja, no trabalho, dentro de casa. E no caso do rei Saul, era dentro do palácio. Então Saul estava numa decadência. Na hora que vinha a crise, ficar nervoso, xingando, jogou lanças várias vezes contra Davi também, mas Davi se mantinha firme ali.
Mas quando o povo começou a falar, Davi tornou um grande guerreiro, agora ele já ganhou 10.000, Davi derrotou 10.000 de uma vez. Mas a última grande batalha de Saul é que ele derrotou 1.000 só soldados. Mas aí chega em certo momento que Davi já derrotava 10.000 de uma vez numa batalha só, e o povo se alegrava e exaltava a Deus. E chegou nos ouvidos do rei Saul, falou: eu vou pôr esse moleque para fora, a pontapé, e gritando e xingando e lançando lança nele para matá-lo. E aí Saul perde a chance de libertação, porque o verdadeiro adorador estava ali, que poderia trazer a ele paz na hora das crises, até ele se voltar para Deus, ou se acalmar, ou conscientizar do erro. Porque se os demônios não vai perturbar, ficava mais fácil para ele entender os erros que ele praticou, arrepender. Mas põe ele para fora, aí não tem como Davi ficar lá mais. Mas você tem a sua casa, você não mora lá, você não é autoridade lá, você não tem o seu emprego também, dentro da igreja, na escola, você não é autoridade em algum lugar. Então onde você está, há um verdadeiro adorador, porque você tem um novo homem interior, espírito recriado. Verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Na Bíblia João Ferreira fala só espírito. Na Bíblia Monfate diz: o homem recriado, com espírito recriado, é um verdadeiro adorador. Veja que a tradução muitas vezes fica míope por causa das traduções que vão sendo feitas, mas o Espírito de Deus declara que o verdadeiro adorador é o homem interior desenvolvido. Senão vai virando essas discrepâncias que está aí. É só show gospel, é só música, é só vender CD, é só show nas igrejas, vira igual o mundo, e ainda altos cachê para pagar. Aí as pessoas justificam: não, mas é a profissão dele. Eu não sei se adoração é profissão. O homem interior desenvolvido já é nato dele. O homem interior desenvolvido já torna um verdadeiro adorador. E uma das causas de eu ter sido muito jogado de escanteio e perseguido e não dado vazão às palavras que eu falava, era nessas questões. Eles sempre queriam trazer: vamos trazer aquele, vamos pagar o cachê alto, vamos trazer esse, traz muito jovem, traz muito moço e moça, vai encher a igreja, é cantor famoso. Mas o que vai trazer? Vai encher, depois vai tudo embora. E um adorador, eu já tinha aqueles entendimentos que é em espírito, em verdade. Pode ser uma senhorinha que nem nunca entendeu o que é uma clave de sol, uma clave de dó, uma clave de fá, nunca nem ouviu falar nisso, pode tornar mais um adorador que esse tal desse rapaz que eu citei há pouco tempo, de tanta asneira e besteira que falou, e acha que está fazendo sucesso. É uma discrepância no mundo gospel, que para mim é condenação certa. Mas por isso que a igreja tem que tornar gloriosa. O verdadeiro adorador, ele anda em espírito e em verdade. Porque se esse cantor estivesse lá cantando mesmo em espírito, eu creio que aqueles rapazes que tá tudo lá, aqueles conjuntos malignos lá, até o entrevistador que é cheio de piadinha, carnal e diabólico, era para converter todo mundo, era para os demônios cair tudo. Mas pelo contrário, os demônios saem mais ainda, porque não há uma verdadeira adoração. Porque Deus declara que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E por isso que foi chamado Davi. Não havia outros lá dentro do palácio, não havia tantos lá em Israel, mas eles dão a notícia: só tem um ali que Deus é com ele, e Deus habita nos louvores de Israel. E isso o próprio Davi também que escreveu. Então isso é para todos nós, porque agora somos Israel de Deus. Então você quer manter o seu ambiente protegido, feliz, alegre, os demônios embora, é ser um adorador, é exaltar Deus, é o seu espírito estar renovado. Não é o que foi pregado anteriormente, a igreja gloriosa, o homem interior desenvolve. E uma das armas grande mesmo, além de Deus ser louvado, é sermos verdadeiro adorador. Não há demônio que fica, o ambiente se cria. Pode voltar as crises ali naquele ambiente. Era o que ocorreu com o rei Saul. Mas enquanto Davi estava ali, na hora que desencadeava aquelas crises bravas, aquelas opressão, aquele xingamento, Davi já pegava a harpa e adorava a Deus. Não passava 2 minutos, Saul já ficava mansinho, já ia dormir, já vinha aquela quietude e resolvia a pendência. Mas nem toda hora Davi estava adorando a Deus. Aí passava um período,
chegava mais notícia no ouvido do rei Saul para ele ficar nervoso, e principalmente algo que aí afetou ele com Davi, porque muitas vezes o que enervava Saul eram outras coisas que ele enfrentava. Mas na hora que fala, Davi derrotou 10.000, Saul só 1.000, aí o capeta entrou nele mesmo e expulsou já Saul, Davi do palácio, e Davi teve que ir para os charcos de lodo. Mas Davi ainda cantava: o Senhor firmou meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um verdadeiro adorador. Então a igreja que anda no Espírito, ela traz a glória de Deus na terra, e é uma das armas mais poderosas que tem para a proteção da igreja, da casa, do ambiente de trabalho, e principalmente se você é o que manda na casa, aí que o mal não entra. Mas no caso de Davi, ele não mandava no palácio ainda, então ele teve que sair, fugir de lá, ameaça de morte, e teve que esconder mesmo. E mesmo assim, Davi amou aquelas pessoas até o fim. Tanto é que na morte de Saul, Davi ainda faz um cântico de adoração: Senhor, eis que perece um dos que foram campeões de Deus. Enquanto Saul ainda era fiel, era um campeão de Deus. Davi não achou bom, fez até um cântico de adoração a Deus, mas Saul teve a chance. E a chance que Saul teve foi de ter um adorador no palácio, e não quis mais. Então assim é a chance que Deus dá na sua casa, no ambiente de trabalho, na igreja, de ter adorador de Deus. É o que Deus dá chance para muitos locais, de ter adorador de Deus, para o demônio cair por terra. Mas a igreja está perdendo muito. A igreja está andando na carne, usando o nome de Jesus para outras coisas, ainda chega no cúmulo de falar que não pode limitar o louvor só naquilo que é evangélico. É muito míope, isso é degradar a Deus, é uma carnalidade muito grande. Mas os que andam no Espírito trarão a glória de Deus na terra. E que adianta cantar outras coisas que não adoram a Deus? Não vai vir a glória de Deus nunca, vai vir mais capeta. Então é necessário ter a visão da palavra. Verdadeiro adorador anda em espírito e em verdade. É uma das grandes armas que Davi teve para prosperar e ter o território que Deus tinha dado antes a Abraão. E nós somos descendentes de Abraão, que aponta para o avivamento. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então fique de pé e vamos então orar, que o Espírito de Deus nos ajude realmente a ser aprovado em verdadeiro adorador, que adora o Espírito, o homem interior agradável a Deus, em verdade, não na carne, ou fala de Deus na raça adâmica, de maneira alguma, mas em espírito e em verdade. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Deus, mais uma etapa, como muitos já vieram hoje à tarde, e muitos estão seguindo esta campanha, que começou em dezembro, e vai estendendo ao longo desse mês de janeiro, essa etapa que é a primeira campanha, que é feita para nos vestir da armadura de Deus, a exemplo do rei Davi, que foi pajem de armas, conquistou e prevaleceu nas guerras, nas batalhas. E muitos acham que Davi só usava flecha e arco, flecha e espada. Pelo contrário, Davi usou as próprias mãos, Davi usou uma própria pedra, simples pedra. Davi era um verdadeiro adorador, que nem demônio podia ficar onde ele estava, trazia a glória de Deus na terra. Ó Deus amado, opere poderosamente sobre todos nesta noite, prosseguindo esta campanha, que vai seguindo em 7 etapas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pois até aqui tem o Senhor nos ajudado. Ó Deus amado, levanta realmente uma igreja gloriosa, que é baseada no homem interior desenvolvido. E Jesus é bem claro ao dizer: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito, em verdade, com o homem interior puro, desenvolvido, para a glória de Deus manifestar. Deus habita no meio dos louvores de Israel. Bendito o nome de Jesus. Senhor, aonde há uma verdadeira adoração, o mal não fica. Enquanto Davi morou no palácio real com Saul, a crise que Saul enfrentava caiu por terra. A gritaria, a ameaça, o ódio, a opressão,
a contenda que vinha sobre ele, porque o Espírito de Deus tinha se retirado, que Saul caiu em opressão, em rebeldia, mas Deus ainda queria que ele se salvasse, poupasse da condenação, no arrependimento, e a única maneira seria ele ouvir ali a adoração a Deus, conscientizar que Deus é supremo e acata o arrependimento. Mas Saul preferiu certo dia mais ouvir o inimigo, mais ouvir Satanás, pensando que Davi ia tomar o reinado dele. E muitos então estavam honrando Davi, que ele havia ferido 10.000 e Saul só 1.000 nas últimas batalhas. E aí ele ficou agitado, revoltado contra o próprio Davi, o único que podia ali ajudá-lo, era o único adorador que tinha naquele momento. E ele expulsa e ameaça de morte, e o caça como animal feroz. E Saul perde o melhor que ele tinha, ainda torna um espírita, ainda suicida, e aquilo que a pitonisa falou é uma verdadeira mentira que leva Saul à morte. Ó Deus amado, que a igreja torne santa e gloriosa, que todos tornem verdadeiros adoradores, ó Pai, que venhamos realmente adorar a Deus em espírito e em verdade, que venhamos, ó Pai, ter realmente a visão de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Senhor, aviva o teu povo, vida abundante a todos os presentes, como muitos já tiveram à tarde, mesmo com o tempo chuvoso, muitos vieram, ó Pai, prosseguindo a campanha, e segue agora neste horário, estas 7 etapas que vai seguindo, a primeira campanha que vai entrando pelo ano, revestindo a armadura de Deus, vestindo, ó Pai, os aparatos de guerra, porque o mundo é tenebroso, mas aqueles, ó Pai, que faz a tua vontade, nunca vão perecer. Uma das grandes armas é o verdadeiro adorador, que é para todos nós adorar a Deus em espírito e em verdade. Bendito o nome do Senhor, que todos tenham essa faculdade do homem interior, andar no espírito, um verdadeiro adorador que Deus procura. Louvado o nome de Jesus, e a tua glória manifesta, e não há demônio que fique, não há entidade que vai resistir, não há mal que vai morar aonde tem o verdadeiro adorador. Enquanto Saul tinha Davi morando no palácio, mesmo vindo crise, os demônios não resistiam. Ó Deus amado, a derrota do Saul se consumou quando ele expulsou o adorador do palácio. Tenha misericórdia, Senhor, que a igreja se levante realmente, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.